TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é segunda-feira, 2 de fevereiro. Você vai ver a seguir. Falta de integração nos ônibus vira alvo de denúncias em Petrópolis. Palácio de Cristal comemora 142 anos de história. Câmara de Petrópolis inicia oitivas da CPI da Águas do Imperador. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Os vereadores Júnior Coruja e Júlia Casamasso denunciaram durante uma sessão na Câmara Municipal de Petrópolis problemas na integração do Rio Card no transporte público da cidade. A reclamação foi levada ao plenário após uma série de denúncias feitas por usuários aos gabinetes parlamentares, principalmente envolvendo ônibus das empresas Turpe e Cidade Real. A vereadora Júlia Casamasso informou que já enviou ofícios à Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte e ao Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis, mas ainda não recebeu resposta. Segundo os relatos, a falha na integração atinge as linhas 700 Terminal Itaipava, 100 Rodoviária Bingen, além das linhas 612 e 622 Vista Alegre. A gente tem recebido inúmeras denúncias no gabinete. Os ônibus não estão integrando, isso prejudica demais a população que precisa chegar no trabalho, vai precisar daqui a pouco levar as crianças na escola. A gente vai oficiar a CETRANSPetro, a gente vai oficiar também a CPTrans para que regularize essa situação. De acordo com o vereador Júnior Coruja, a situação tem causado transtornos diretos à população. Integração essa que literalmente está uma bagunça, liderada pelas empresas de ônibus e pela CETRANSPetro. E se você vai fazer uma integração vindo lá de Araras, aqui para o centro da cidade, se for até o centro da cidade, na rodoviária, para o Vital Brasil, um exemplo, você não consegue fazer essa integração. O presidente da Câmara também lembrou que o problema já havia sido registrado no início do ano em outras linhas. No início do ano, entrei em contato também com o Luciano, presidente da CPTrans, que as pessoas estavam pegando ônibus no centro de Araras, descendo em Bom Sucesso, coisa de 20 minutos, e não estava conseguindo fazer a integração. Dados do relatório mensal de operação da CPTrans mostram que em novembro de 2025, 404 viagens deixaram de ser realizadas por falhas mecânicas, sendo 334 da Turpe, 42 da Cidade das Hortênsias e 29 da Cidade Real. No total, 2.776 viagens programadas não foram realizadas no mês, o que representa 2,59% de toda a operação. A CPTrans também registrou 454 infrações às empresas no período. A maioria foi por não realização de viagens sem justificativa e 109 autuações por veículos em condições inadequadas de funcionamento. No momento não está quebrando, mas não bastante, tá? Dá para aturar, por enquanto. Às vezes tem hora que o carro quebra, não tem reserva. Então, precisa de um carro reserva também, né? Agora vai voltar às aulas, essa coisa toda, junto com o pessoal que sai do comércio. Podia melhorar nesse sentido. Durante a sessão, os vereadores Júnior Coruja e Léo França sugeriram a criação de uma comissão de fiscalização do transporte coletivo. Eles também defenderam a criação de um projeto de lei para suspender os repasses do Vale Educação às empresas de ônibus. Porque os ônibus estão andando, muitas das vezes, com IPVA atrasado, sem licenciamento, mas o Vale Educação continua sendo pago pela Prefeitura. E aí eu acho que a gente podia, não sei, fazer um projeto de lei suspendendo esse repasse para as empresas de ônibus, enquanto os ônibus não tiverem incapacidade de circular pela nossa cidade.
A CPTrans e o CETRANSPETRO foram procurados para comentar as falhas na integração. Segundo o CETRANSPETRO, são registradas todos os meses mais de 500 mil transações de integração na cidade. Além disso, foi informado que no fim de dezembro foi identificado um problema pontual de integração em algumas linhas da região de Araras, um trevo de Bom Sucesso que foi solucionado no dia 20 do mesmo mês. Neste período, o CETRANSPETRO atuou realizando ressarcimentos. A CPTrans informou que identificou uma alteração na matriz de integração realizada pelas empresas operadoras, sem a devida anuência da companhia. Diante disso, foi determinada a imediata retomada da matriz de integração anteriormente autorizada, o que já foi executado, com o problema devidamente solucionado. Além disso, o órgão informou a integração entre linhas que operam dentro dos terminais. Disse que ocorre exclusivamente no interior desses equipamentos. No entanto, houve uma flexibilização que permitiu, em determinados casos, o embarque integrado, também fora dos terminais, respeitando um tempo de conexão menor entre as linhas. O Palácio de Cristal, um dos principais cartões postais do município de Petrópolis, comemorou hoje 142 anos de história. A cerimônia para a celebração do aniversário foi realizada durante a manhã. Há 142 anos, o Palácio de Cristal era inaugurado para melhor abrigar exposições de flores, pássaros e produtos agrícolas. Com o tempo, o local se tornou um dos principais atrativos turísticos de Petrópolis, não só pela estrutura, mas por receber grandes eventos como a Bauernfest, a Flipetrópolis, o Serra Cerata, entre outros. A estrutura do Palácio de Cristal foi pré-moldada em ferro fundido e encomendada a uma fundição na França pelo Conde D. O local, posteriormente, foi montado aqui em Petrópolis. A cerimônia de aniversário do Palácio aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 2 de fevereiro, e contou com a presença de autoridades políticas. De acordo com o prefeito Ingo Rames, que prestigiou a solenidade, o Palácio é uma referência em Petrópolis e se tornou um cartão postal para a cidade. Atrai turista, atrai petropolitano, familiares vêm aqui no final de semana também curtir esse espaço. E, logicamente, é palco de grandes eventos, né, atualmente também, que passam aqui pelo Palácio, agregam receita, renda, oportunidade para todos os petropolitanos também. Então, isso é só alegria, é só construção. E a data de hoje representa toda essa história do Palácio Cristal. O secretário de Turismo, Ney Carvalho, destacou a importância do Palácio não só na preservação da história, mas também para impulsionar o turismo de Petrópolis. O fato dele ser palco de grandes eventos na cidade, né, e entre esses eventos, o principal evento do nosso calendário anual, que é a Bauernfest, a segunda maior festa da colonização alemã do Brasil, e isso faz com que pessoas que vêm nos visitar, elas vivam verdadeiras experiências. Ainda sobre a Bauernfest, o Palácio de Cristal é o grande palco da tradicional festa do colono alemão. Na última edição, Tânia Mello foi eleita rainha da Bauernfest, após os desfiles com os trajes tradicionais. Segundo ela, a estrutura do local é fundamental para a realização dos eventos. E quando a gente fala de Palácio de Cristal, como eu também sou dançarina, né? Então, pra gente aqui é Bauernfest. Bauernfest, aqui dentro do palácio são os bailões, ali no nosso canto a gente tem os grupos folclóricos que fazem as danças. Então, tudo isso assim é muito importante, né? Porque movimenta também a economia da cidade, todos esses eventos aqui dentro. A Bauernfest busca mostrar as tradições que os colonos alemães trouxeram para Petrópolis. E, tradicionalmente, em todas as edições da festa, acontece o culto ecumênico, com o objetivo de celebrar a cultura alemã. Aqui, antes de ser feito o Palácio de Cristal, acontecia o culto ecumênico também dos descendentes, né? Então, por isso que a gente faz o culto ecumênico durante a Bauernfest aqui dentro, para poder comemorar mesmo que os colonos chegaram aqui são e salvo, né? Então, é muito bacana. A Câmara Municipal de Petrópolis deu início a uma nova etapa da CPI que investiga a atuação da concessionária Águas do Imperador. A partir de agora, começam as oitivas com moradores, representantes do poder público e da empresa responsável pelo serviço de abastecimento. A comissão será presidida pela vereadora professora Lívia Miranda, com o vereador Léo França na vice-presidência e o vereador Júnior Paixão como relator. A comissão foi criada após uma série de denúncias sobre falta d'água, problemas no fornecimento e possíveis irregularidades na prestação do serviço em diversos bairros da cidade. Desde a instalação da CPI, vereadores vêm reunindo documentos, reclamações e relatos da população.
A instalação da CPI é uma resposta às denúncias e à pressão popular. Mais de 1.000 moradores assinaram um abaixo-assinado pedindo a investigação, o que demonstra que a população quer transparência e esclarecimentos sobre o serviço prestado. Nessa fase, a comissão vai ouvir moradores, autoridades e a própria concessionária. O objetivo das oitivas é esclarecer as principais queixas dos moradores e atribuir responsabilidades. A expectativa é que os depoimentos ajudem a identificar falhas operacionais, descumprimento de contratos e possíveis medidas para melhorar o abastecimento em Petrópolis. Durante a sessão, o assessor técnico de licenciamento ambiental, Vitor Moreira, informou que a Águas do Imperador deveria ter apresentado o estudo de soleira, que é um documento técnico obrigatório para avaliar intervenções em áreas de rio. Segundo a pasta, o material até foi entregue, mas de forma inconclusiva, e um novo estudo segue pendente. Além disso, foram relatados descumprimentos de condicionantes previstas nas autorizações ambientais concedidas a Águas do Imperador. Diante disso, medidas administrativas foram adotadas contra a concessionária. Mas depois disso, houve a Águas do Imperador se movimentou com o corpo jurídico deles e eles entraram com um recurso em relação a essas multas. E isso, atualmente, eu na verdade não sei em que pé está, se as multas foram pagas ou se vocês conseguiram realmente, de alguma forma, ganhar um tempo com isso, eu não sei. Então as multas foram aplicadas, sim, mas a empresa recorreu. Eles entraram com recurso, exatamente. Em depoimento, a diretora de licenciamento ambiental, Juliana Barreto, afirmou que a fiscalização contratual não é atribuição da pasta quando questionada sobre o cumprimento do contrato pela Águas do Imperador. A gestora também disse não ter, no momento, informações precisas sobre a situação das licenças ambientais da concessionária, que somam dezenas de processos com milhares de páginas. Durante a oitiva, foi revelado que algumas estações de tratamento têm licenças vencidas há anos, enquanto outras seguem com prazos próximos do vencimento. São 38 processos com mais de 10.000 páginas, vereadora. Assim, a gente lá tem, só no licenciamento, tem milhares de processos. A gente trabalha com milhares de requerentes diferentes. Estamos à disposição, me coloco à disposição, inclusive, para retornar, caso tenha um requerimento específico. Não tem problema nenhum. Sobre multas, licenças do INEA e renovação contratual, ela afirmou novamente que não poderia confirmar nenhuma informação sem analisar os processos. A mesma revelou que mais de 2.600 processos de licenciamento tramitam atualmente no órgão e que a demora para os processos andarem ocorre tanto pelo quadro reduzido de servidores quanto pela falta de documentação completa por parte das empresas. A CPI deu prazo de 5 dias para que a gestora apresente os documentos referentes à concessionária e o detalhamento das condicionantes não cumpridas. Porque, veja bem, a gente está aqui com a diretora de licenciamento, pessoa responsável por acompanhar as licenças, a diretora não trouxe as licenças, que é de sua competência, e não sabe informar sobre a situação da licença. Realmente difícil a gente seguir com as questões. O atual secretário de Meio Ambiente, Pedro Henrique Pereira de Alcântara, afirmou que no âmbito da secretaria foram identificados descumprimentos de condicionantes ambientais por parte da Águas do Imperador. Segundo ele, a prestação de serviços da concessionária é considerada insatisfatória e a empresa tem sido cobrada a apresentar a documentação pendente dos processos de licenciamento. O secretário também confirmou que o estudo de soleira não foi cumprido conforme exigido. Ele explicou ainda que a atuação da secretaria se limita à emissão e acompanhamento das licenças de operação das estações de tratamento, enquanto a Condep realiza o trabalho fiscalizador perante a concessionária. Grande parte, eu te falo que a totalidade dos apontamentos que a Condep faz aí para Águas do Imperador são de fiscalização da Condep sobre a prestação de serviços da Águas do Imperador para a coleta de esgoto. Ela trata dos blocos de ancoragem, dos interceptores, dos tempos de tomada seco. Então ela manda para a gente, para a ciência, informando que ela está fiscalizando e cobrando da Águas do Imperador as providências. Ao final dos trabalhos, no dia 6 de fevereiro, a CPI deve apresentar um relatório com conclusões e recomendações que podem resultar em encaminhamentos ao Ministério Público e outros órgãos de controle.
A concessionária Águas do Imperador esclareceu que atua em conformidade com o contrato de subconcessão, a legislação vigente e as normas técnicas aplicáveis. Quanto às reclamações sobre abastecimento, a subconcessionária informou que não há registros de volume expressivo de reclamações de clientes e que dispõe de estrutura e equipes técnicas para o atendimento à população com o objetivo de analisar as demandas apresentadas e assegurar a adequada prestação dos serviços. A empresa disse ainda que mantém os canais de atendimento permanentemente abertos, colocando-se à disposição dos clientes para esclarecimentos e verificações sempre que necessário. Na parte ambiental, a Águas do Imperador reforçou que a sua operação ocorre de forma regular, aderente à legislação, possuindo processos de licenciamento e de renovação de licenças em trâmite junto aos órgãos competentes, o que garante a regularidade da operação durante o andamento dos procedimentos administrativos. A empresa acrescentou também que o estudo de soleira já foi protocolado junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, encontrando-se em análise. E você vai ver depois do intervalo. Única Fácil pede aumento de tarifa após reajuste de pedágio. Polícia Militar prende 2 homens por tráfico de drogas em Petrópolis. Consumo das famílias compensa juros e leva desemprego ao menor nível. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Quer acelerar a sua recuperação e se sentir melhor após uma cirurgia? A drenagem linfática com a especialista Lucineide Gal é a aliada que você precisa. Ela ajuda a reduzir inchaços, alivia o desconforto e promove uma recuperação mais rápida e confortável. Cuide de você com carinho e volte a se sentir linda e confiante. Agende sua sessão de drenagem linfática hoje mesmo pelo telefone 24 98822 6771 ou pelo Instagram. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês.
O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O fim de semana em Petrópolis foi movimentado por ações de combate ao tráfico de drogas em diversos pontos do município. Durante as ações, 2 pessoas foram presas e drogas apreendidas. Na manhã de sábado, policiais militares realizaram uma operação no bairro Quarteirão Brasileiro, na rua Atílio Marotti, que resultou na prisão de um homem de 31 anos por tráfico de drogas. Durante a ação, os policiais flagraram o acusado realizando a venda de drogas e depois realizaram a abordagem que terminou na prisão do indivíduo. Com ele foram apreendidas 552 gramas de maconha, 89 gramas de cocaína, 28 gramas de crack, além de R$ 95 em espécie. Durante a identificação, foi constatado que o preso era foragido da justiça, possuindo mandado de prisão em aberto por condenação pelo crime de tráfico de drogas, além de acumular 9 passagens criminais pelo mesmo delito. Na tarde do mesmo dia, agentes da Polícia Militar prenderam um outro homem pelo mesmo crime, na comunidade do Indaiá, em Petrópolis. Durante a ação na localidade, os policiais identificaram um suspeito de tráfico que, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou fugir, descartando uma sacola plástica durante o percurso, mas acabou sendo detido pelos agentes. Na sacola foram encontrados 20 pinos de cocaína, totalizando 76 gramas da substância. Essas ocorrências foram encaminhadas à 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde os acusados foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A Única Fácil encaminhou ao Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, DETRO-RJ, um pedido de alteração do valor da tarifa em linhas intermunicipais em razão do reajuste do pedágio. A informação foi confirmada pelo DETRO-RJ ao Correio Petropolitano. O pedido ocorre após a publicação de uma portaria no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro da edição de quarta-feira, que autoriza as empresas de transporte coletivo intermunicipal a repassarem aos passageiros o valor correspondente ao pedágio efetivamente pago durante as viagens. A norma permite que o valor do pedágio seja cobrado de forma adicional à tarifa regular, desde que corresponda exatamente às praças efetivamente transpostas ao longo do trajeto. A cobrança deve se limitar ao reembolso do pedágio, sendo vedada a inclusão de qualquer valor extra. O texto também determina que apenas passageiros que utilizam o trecho pedagiado podem ser cobrados, isentando aqueles que embarcam ou desembarcam antes das praças de pedágio. A portaria também estabelece que as empresas de ônibus são obrigadas a informar ao DETRO o valor adicional cobrado, permitindo a fiscalização do cumprimento da norma. Na prática, a medida representa um aumento no custo das viagens intermunicipais, especialmente para passageiros que realizam deslocamentos frequentes entre cidades cortadas por rodovias pedagiadas. Caso sejam identificadas irregularidades, como valores acima do permitido ou cobrança indevida de passageiros, as empresas poderão ser autuadas e penalizadas, conforme a legislação vigente. Procurada pelo Correio Petropolitano, a Única Fácil informou que não havia alteração imediata na cobrança do pedágio e que os valores praticados eram os mesmos do ano passado, em conformidade com as diretrizes do DETRO-RJ. A empresa também destacou que os valores da tarifa do pedágio e da taxa de embarque da rodoviária constam de forma destacada no bilhete de viagem.
Em resposta à reportagem, o DETRO-RJ informou que a Única Fácil encaminhou ao órgão um pedido de alteração do valor da tarifa em razão do reajuste do pedágio, o que indica que a solicitação está em análise pelo departamento. Já a Aviação Águia Branca e a Aviação Teresópolis, outras empresas que atuam na região serrana do estado, não responderam aos questionamentos encaminhados pela reportagem até o fechamento desta edição. Agora a gente muda de assunto, porque apesar da taxa básica de juros do Brasil ter alcançado em 2025 o maior nível em quase 20 anos, o país alcançou no ano passado a menor taxa de desemprego desde 2012, quando começou a série histórica que mede a evolução do mercado de trabalho brasileiro. Esses dados foram divulgados na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os dados da PNAD revelam que o Brasil registrou uma taxa de desemprego de 5,6% em 2025. Para efeito de comparação, em 2024, a desocupação havia marcado 6,6%. Isso representa uma retração da população desocupada, ou seja, da população que está procurando o trabalho. Esse contingente baixou para aproximadamente 5,5 milhões de pessoas, um patamar realmente bem mais baixo do que verificado em outros momentos da série histórica da pesquisa. De acordo com a Adriana Berengui, responsável pela pesquisa, o principal motivo para esse comportamento são as compras das famílias. Se por um lado houve uma retração importante do número de pessoas desocupadas ou desempregadas, houve uma expansão importante do número de trabalhadores, alcançando 103 milhões de pessoas. O IBGE também contabiliza 6,2 milhões de pessoas em busca de trabalho, que são chamadas pelo Instituto de desocupados. A expansão da ocupação ou do número de trabalhadores foi percebida, foi registrada principalmente nas atividades de comércio. De acordo com a responsável pela pesquisa, os principais destaques dentro do setor do comércio envolviam vestuário e calçados. E na parte de serviços, eles eram ligados à alimentação e à saúde. O ano de 2025 traz registros bastante importantes na série histórica da PNAD contínua, dos indicadores de mercado de trabalho. Momento, ano em que foi registrada a menor taxa anual de desocupação de 5,6%. E você vai ver depois do intervalo. Câmara de Petrópolis terá concurso público após 16 anos. Estado anuncia parceria com a Agência Dinamarquesa de Energia. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Quer acelerar a sua recuperação e se sentir melhor após uma cirurgia? A drenagem linfática com a especialista Lucineide Gal é a aliada que você precisa. Ela ajuda a reduzir inchaços, alivia o desconforto e promove uma recuperação mais rápida e confortável. Cuide de você com carinho e volte a se sentir linda e confiante. Agende sua sessão de drenagem linfática hoje mesmo pelo telefone 24 98822 6771 ou pelo Instagram. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. A Câmara Municipal de Petrópolis anunciou a realização de um concurso público após 16 anos sem novas seleções. O anúncio foi feito durante a primeira sessão plenária do ano pelo presidente da Casa, o vereador Júnior Coruja. O último concurso aconteceu em 2010. Petrópolis dará início aos estudos de realização de um concurso público 2026 aqui na Câmara Municipal de Petrópolis. Durante a sessão plenária da última terça-feira, dia 27 de janeiro, o presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, o vereador Júnior Coruja, anunciou que a Casa Legislativa vai realizar um concurso público em 2026. A iniciativa atende a uma demanda antiga apresentada tanto pelos servidores quanto pela população. Trata-se de uma iniciativa pensada com muita responsabilidade ao serviço público, compromisso com o futuro da nossa Casa Legislativa. Segundo o presidente, o primeiro passo para a realização do concurso será a elaboração de um estudo técnico. O levantamento vai definir quais cargos serão ofertados, levando em consideração as necessidades administrativas da Câmara Municipal e o interesse público. Os estudos terão início imediato. Em breve, a sociedade poderá acompanhar nossas informações sobre a realização do concurso, o número de vagas e os próximos passos desse processo. Este será o primeiro concurso realizado pela Câmara em 16 anos, já que o último ocorreu em 2010.
A medida reforça a importância da modernização administrativa e do fortalecimento do serviço público no âmbito do Legislativo Municipal. Quero dizer, pensando no bem-estar também de todos os funcionários concursados nessa casa, sobrecarregados de alguns serviços, estaremos realizando esse concurso público que há muitos anos não é realizado nessa Câmara Municipal de Petrópolis. Ao destacar a relevância da realização do concurso público, o vereador Júnior Coruja também relembrou ações importantes de suas gestões, como a reforma da Câmara Municipal e a conquista do selo ouro de transparência após aprimoramento de equipamentos. Apesar dos avanços institucionais, o presidente ressaltou que ainda foi possível devolver na gestão de 2024 a 2025 mais de 11 milhões de reais aos cofres do Poder Executivo durante sua administração. No ano de 2024, retornamos também do nosso exercício, do nosso primeiro mandato de 2023 como presidente, mais de 10 milhões. E olha, para fortalecer o Rio de Janeiro como protagonista nas áreas de energia eólica, offshore e transição energética, o governador Cláudio Castro vai fechar um acordo de cooperação com a Agência Dinamarquesa de Energia do Ministério do Clima, Energia e Serviços Públicos. Confira. A parceria tem como objetivo ampliar os investimentos do órgão nas novas matrizes energéticas no estado fluminense. A parceria inclui capacitações, estudos técnicos e intercâmbio de ideias. Falar de energia limpa, falar de energia renovável, falar de energia, como você falou, eólica é muito importante para o estado do Rio de Janeiro. A agência já investe no Programa de Simbiose Industrial, uma iniciativa do governo do Rio voltada à promoção da economia circular, da descarbonização e do aumento da competitividade do setor produtivo. O projeto piloto está sendo implementado no Distrito Industrial de Santa Cruz, que reúne indústrias de diversos segmentos, com elevado potencial de troca e é um dos maiores do Rio de Janeiro. Tivemos a oportunidade aqui também de falar da vulnerabilidade das praias, de falar de desmatamento, que nós tivemos uma grande redução, falar da qualidade da água, falar de fauna e flora e do quanto o estado do Rio de Janeiro avançou. Também aqui falamos da ampliação de um projeto que nós já temos em parceria com a Dinamarca sobre simbiose industrial, de levar isso para o Porto do Açu também. Então, assim, foi muito importante e vai dar muitos frutos, com certeza. A parceria fomenta a cooperação entre empresas de um mesmo território para o reaproveitamento de resíduos, subprodutos, energia, água e calor excedente, reduzindo custos, otimizando recursos naturais, estimulando novos negócios, gerando empregos verdes e promovendo o desenvolvimento industrial sustentável. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira. Começamos agora mais uma previsão do tempo, dessa vez para esta terça-feira. E como de costume, iniciando por Nova Friburgo, a terça-feira será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e também da tarde. À noite ocorre temporal e as temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 27 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol com algumas nuvens. Além disso, chove rápido durante o dia e também à noite. Nesse caso, os termômetros variam entre mínima de 19 e máxima de 28 graus. Aqui em Petrópolis, a terça-feira será de sol com muitas nuvens. Haverá pancadas de chuva à tarde e à noite, e as temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 27 graus. Agora, indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens, passando para tempo nublado com chuva pela manhã. À tarde e à noite pode ocorrer temporal, e os termômetros variam entre mínima de 21 e máxima de 30 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, a terça-feira em Três Rios será de sol com muitas nuvens pela manhã. Chove forte à tarde e também à noite, enquanto as temperaturas variam entre mínima de 22 e máxima de 30 graus. Bom, finalizamos agora mais uma previsão do tempo. Até a próxima!
Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site correiopetropolitano.com.br ou as nossas redes sociais, como TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99248 3167. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV, segunda edição, traz para você. Uma boa noite. TVC, a TV do Correio da Manhã.